Gente, quem já errou o caminho dirigindo de carro aqui? Eita! E quem é igual eu, que insiste às vezes quando erra, de tentar achar o caminho lá na frente, ao invés de parar e retornar? Opa, tem alguns que pecaram junto comigo aqui. Os outros estão se escondendo. Gente, isso não é muito difícil de acontecer comigo, porque eu ando de carro, eu presto atenção no trânsito, mas eu gosto muito de orar quando eu estou no carro. E quantas vezes eu errei o caminho com o GPS na cara? Porque naquele momento eu estava prestando atenção no fluxo, aquela coisa toda, mas não estava de olho aonde tinha que entrar. O duro é que às vezes eu insisti em tentar encontrar o outro caminho. Sabe aquele atalho maldito? Que não chega, que só atrasa e atrapalha a tua vida? Eu confesso que eu já peguei ele várias vezes, dirigindo por aqui, por Curitiba. Uma coisa é real. Todo erro de rota traz prejuízo. Infelizmente, o tanque de gasolina não para de baixar, porque você ou eu erramos o caminho. Bom seria, né? Ele para, fala, não, encontre a rota para que depois você volte a gastar gasolina. Mas não. Todo erro intencional ou não intencional no trânsito, em questão de perda de rota, vai nos levar a um prejuízo. Mas isso não é apenas para o carro. Isso é para a vida. Todo crente nasce em Deus. Amém, gente? Todo crente verdadeiro, ele nasce de Deus. E ele começa bem a jornada, porque quem nasce de Deus tem tudo para vencer. Mas ao longo do tempo, mesmo sabendo que a rota que nos leva à Nova Jerusalém chama-se Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único caminho, amém, gente? Então nós dependemos deste caminho. E nós sabemos que esse é o caminho. Não tem como chegar ao céu, não tem como chegar a Deus, não tem como chegar à Nova Jerusalém, não tem como chegar no final da estrada, no objetivo, se não for por Cristo Jesus. E quando eu falo por Cristo Jesus, automaticamente eu estou falando pela palavra de Deus. Não tem como fazer uma religião ao gosto do freguês. Ou é do gosto de Deus, ou não é o gosto de nada. Porque a única fé verdadeira é Deus que provê para o homem. Amém, gente? Para chegar no céu, eu dependo desse caminho. Mas muitos crentes ao longo do caminho têm dificuldades, ou não têm? E nessas dificuldades, o tentador chega para nos mostrar um caminho diferente, que às vezes não é nem intencional demais. Não estou falando que é a malignidade do coração do homem, veja. Elias venceu 900 profetas, 850. Os profetas de Aserá e os profetas de Baal. Geralmente as pessoas só leem os profetas de Baal, esquecem de ler que ele também venceu, matou mais de 400 profetas de Aserá. Era a deusa que regia a prostituição em Israel. Depois de uma grande vitória, de um grande êxito, dele sair vitorioso, o que aconteceu com ele? Um grande baque espiritual bateu nele. Isso me faz aprender algo. Depois de grandes conquistas, eu posso ser fortemente confrontado pelas trevas. E se eu não souber lidar com isso, eu vou pegar o rumo do deserto, ao invés de permanecer nos caminhos que Deus quer para mim. Amém, gente? Elias era um homem que tinha conhecimento de Deus profundo, ele sabia discernir a voz de Deus. Ele vence os profetas de Aserá, ele vence os profetas de Baal. Israel reconhece que Deus é Deus e no dia seguinte chega um bilhete na casa dele, escrito por uma mulher: eu vou matar você até amanhã a essa hora. Assinado Jezabel. E esse bilhete destruiu a emoção daquele homem. Arrebentou Elias a ponto que ele começou a fugir. Veja, um homem que matou no dia mais de 850 pessoas, no dia seguinte estava correndo de uma mulher. Olhando o quadro de fora, sem entender o que estava acontecendo na vida dele, a gente diria assim: poxa, que cara frouxo. Mas não. Uma contrariedade, depois de uma grande vitória, pode nos levar a fugir do destino que Deus tem para nós. Tanto que quando Deus vai atrás de Elias, ele olha para Elias e fala assim: por que você está aí dentro? Não era para ele estar lá. E isso acontece até os dias de hoje.
Por isso nós, os irmãos que estão no ministério, prestem muita atenção nisso, em pós grandes momentos. Porque depois de grandes momentos o tentador chega perto da gente. Quem não passou por um deserto espiritual que atire a primeira pedra em 2022? Momento que parece que você ora e não vai, que Deus não ouve, você não sente vontade de orar, mas você olha assim, uma semana passada eu estava pegando fogo. Semana passada eu estava na conferência de Páscoa. E de repente parece que a pessoa entra, parece que nem crente ela é direita. Fala, meu Deus, eu não sinto o Senhor, não adianta. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Não acontece só com você. Acontece comigo. Acontece com todos os homens de Deus ao longo da história. Momentos de oposição violenta depois de grandes vitórias. A questão é, que decisão que a gente toma depois que isso acontece? O que a gente vai fazer quando essa oposição vem, quando o bilhete chega na nossa casa e a gente diz assim, não pode ser real um negócio desse. Eu estava tão bem, eu estava voando em Deus. Às vezes o homem decide tomar uma rota diferente. Escolhe a mornidão espiritual e vai se afastando do caminho que ele estava trilhando. E aí há uma necessidade do teu GPS, que é o Espírito Santo de Deus, recalcular a tua rota. Amém, gente? Quem dirige a tua vida é o Espírito Santo de Deus. E ele vai começar a dizer dentro de você, muda de rota, está errado isso aqui, não está certo aquilo ali. Muda para cá, muda para lá, volta. O Espírito Santo fala para você, ele fala dentro do seu coração. É impossível, se você é crente, Deus fala com você. Se você ouve ele é outra coisa, é a segunda parte da mensagem. Quando eu falo sobre essas coisas, eu lembro muito, ficou muito claro isso. Deus me deu essa mensagem quando eu estava lendo o livro de Jonas. Sexta-feira à noite eu estava lendo o livro de Jonas. E o que Deus fez com Jonas é extraordinário. Deus olha para Jonas e diz, Jonas, eu quero que você vá para Nínive. E Jonas faz algo extraordinariamente estúpido para um homem de Deus. Ele pega, a Bíblia diz que com o salário dele, ele paga para desobedecer a Deus, ele vai para outro lugar. Ele vai para um porto chamado Jope. O mesmo porto que centenas de anos depois, o apóstolo Pedro estaria no terraço de uma casa vendo o lençol descer. Quando Deus queria abrir o evangelho para os gentios, a mesma coisa Jonas estava vivendo centenas de anos antes. No mesmo porto, Deus queria que ele fosse abrir o evangelho para os gentios, a pregação do Senhor aos gentios. E o que esse homem fez? Pagou para desobedecer. Ele era ímpio? Não. Ele era um homem sem Deus? Não, ele tinha Deus na vida dele, assim como nós temos. Mas às vezes a gente faz igual Jonas, paga para ver o que vai dar. E aí não vem aquela vontade de orar, a gente não ora um dia, não ora dois, não ora três, não lê a palavra um dia, não lê depois, não vem num culto, não vem no outro, a gente vai pagando para ver até onde vai dar. Jonas paga para ver o que ia acontecer e ele embarca num navio. E aquilo que eu sempre falo para vocês nunca esquecerem, tem coisas que eu sistematizo para a igreja nunca esquecer. De Jope, do porto, ele vai para o navio. Do navio ele vai para o porão do navio. E quando ele está no porão do navio, o mar era chacoalhado de um lado para o outro, a tempestade era tão feia, que os homens que adoravam outros deuses foram acordar ele e falaram assim para ele, vai orar pelo teu Deus, rapaz. Isso aqui só pode ser castigo divino, eu não sei qual Deus está castigando a gente, mas é algum Deus que foi desagradado. Olha só, um ímpio alertando um justo. Alguma coisa aconteceu, alguém desagradou, alguma divindade, a coisa está feia, quem sabe seja você. E ele falou, sou eu mesmo. O único crente dentro do barco era o que estava fazendo o barco afundar. Que dureza. Que dureza. Ao invés dele ser luz, ser sal, ser resposta, ele era o problema. E aí os ímpios, adoradores de ídolos, que sacrificavam às vezes até para outros deuses, no sentido de matar seres humanos em sacrifício vivo, olharam para ele e perguntaram, o que a gente vai fazer? E olha só o diálogo, me joguem no mar. E a tempestade acaba, e eles falaram assim, mas como é que nós vamos matar você, rapaz? Aí eles oraram ao Deus de Jonas, pedindo perdão. Olha, Senhor, o Senhor livra a gente do sangue desse homem. Os caras eram mais tementes a Deus que ele. Livra a gente do sangue desse homem. E jogaram Jonas no mar. Como não existe coincidência, Deus tinha criado
peixe suficientemente grande para engolir Jonas. Porque as coisas não acontecem por acaso, Deus providencia todas as coisas. Deus sabe tudo por antemão. Pastor, mas eu não consigo entender Deus assim. Como é que Deus sabe tudo o que vai acontecer? Como é que Deus sabe todos os pecados que eu vou cometer essa semana e mesmo assim me ama hoje? Mistérios de Deus. Deus sabe todo mundo que vai ser salvo e quem não vai ser aqui nessa igreja. Deus sabe todo mundo que vai entrar nessa igreja ao longo dos anos e sabe todo mundo que não vai entrar. Deus providenciou um grande peixe, engoliu Jonas e levou Jonas para o fundo da terra. Deus estava tratando de um homem, corrigindo a rota. Deus falou com ele, não foi suficiente, agora Deus vai ter que intervir na vida dele. E é assim que Deus faz até hoje, Ele fala, 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 chega um momento que Ele para de falar e Ele intervém. Ele tem que pôr a mão dele e criar uma situação onde a pessoa caia por si, o eleito caia por si e diga: meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? E quando Jonas estava no fundo do oceano, e quando eu falo no fundo do oceano é expressão de linguagem, ele estava em algum lugar, não sei se era no mais fundo, mas ele estava lá. Ele ora ao Senhor. Ele se volta para Deus. E quando ele se volta para Deus, ele diz: tá bom, grande peixe, agora você vai lá e dá uma vomitada nesse homem, vomita ele na praia. Como eu sempre, quando eu leio esse texto, me vem isso na mente. Ele podia ter chego bem perfumado, bem bonito para pregar em Nínive. Ele quis chegar vomitado, foi a opção dele. Que nojo, né? Teve um homem que ficou na barriga de uma cachalote há mais de 100 anos atrás. Gente, até a pele dele começou a dissolver. Ele teve problema de pele por muitos anos. Agora você imagine Jonas, mesma coisa. Ficou no ventre de um grande peixe. Como se fosse um alimento indigesto. O peixe vomita ele na praia. Mas não foi só com ele que Deus fez assim. Deus um dia olhou um homem que estava se opondo a Deus de forma ferrenha. O nome dele era Saulo, nunca mudou, sempre foi Saulo. Pastor, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, Paulo é o nome gentil dele, é como os gentios pronunciavam. Só isso. Ele estava andando, perseguindo os crentes, se opondo ao Senhor violentamente. O que Deus fez com ele? Jogou ele no chão. Ah, pastor, eu sei, o Senhor Jesus jogou ele no cavalo. Não, a Bíblia não diz que ele estava no cavalo, só diz que ele caiu. Quem está de pé pode cair, certo, gente? Então, se ele estava no cavalo ou não sei, mas que ele caiu no chão, ele caiu. E assim como Jonas ficou cego 3 dias, porque ele ficou no peixe, não via claridade, agora Deus também vai intervir na vida de Saulo. Vai ficar 3 dias sem enxergar. 3 dias sem enxergar. Para humilhá-lo, para fazê-lo enxergar quem era Cristo, para enxergar, porque falar não resolvia. E quando falar não resolve, o que Deus tem que fazer? Diga assim: intervir. Quando falar não resolve, Deus tem que intervir. E Deus vai intervir na vida de Saulo. Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias. Saulo vai ficar na escuridão, em trevas, 3 dias. E toda a sua raiva contra o Evangelho agora vai ser destruída dentro dele. Ele vai cair por si. Ele vai saber quem ele é de verdade. Um eleito de Deus, para viver os caminhos do Senhor. Um outro homem na Bíblia, que na sua arrogância extrema, olhou para os outros discípulos e disse: Senhor, eu te amo mais que estes. Jesus olhou e falou: você vai me negar? Jonas, Paulo, Pedro, você vai me negar? Pedro negou a pessoa de Jesus 3 vezes e a missão de Jesus 3 vezes, mas aqui nós estamos falando da pessoa dele, da pessoa de Jesus. Ele negou a pessoa de Jesus 3 vezes ali. Tem gente que acha que ele negou e o galo cantou 3 vezes. Não, o galo cantou uma vez. E o galo não era um galo. Não era galo. Era o toque da trombeta romana, chamada o toque do galo. Tocou a trombeta romana, era a troca de turno dos soldados romanos. E o nome daquele toque era o toque do galo. Ele negou Jesus 3 vezes ali. E Deus expôs para ele toda a hipocrisia do seu coração. Deus mostrou para Pedro quem ele era de verdade.
totalmente dependente de Deus. Ele não podia depender dele mesmo. Ele tinha que depender do Senhor. A questão que nós levantamos aqui com esses exemplos eu só falei de crente aqui. E Deus teve que intervir na vida de 3 crentes. Paulo também era. Ele viu muita coisa acontecer. Ele é quase da mesma idade que Jesus. Ele viu as coisas, ele viu as pregações. Ele acompanhou, ele estudou a doutrina cristã para combatê-la. Porque a fala de Deus não é suficiente às vezes. O ímpio a gente sabe que ele não ouve a Deus, mas por que Deus às vezes tem que intervir na vida do crente? E nós estamos no livro de Apocalipse, certo, gente? Vocês não leram ainda, né? Não foi lido, vamos ler. Apocalipse 2. Verso 4. Está falando da igreja de Éfeso. Uma igreja abençoada, uma igreja teologicamente rica, uma igreja financeiramente rica, uma igreja que trabalhava bastante. Mas Jesus olhou para ela e falou: eu tenho que corrigir uma rota em você. Tem uma rota que você pegou que está errada, e você precisa voltar para a rota. Ele falou para aquela igreja. A igreja de Éfeso existe hoje? Não, porque ela não ouviu a voz do Senhor e ele teve que intervir lá na história. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti, aqui, isso, que abandonaste o teu primeiro amor. Olha aqui a correção da rota. Lembra-te, pois de onde caíste. Lembra de onde você perdeu o rumo. Lembra de onde você se desviou do propósito. Lembra de onde você saiu do trilho. Lembra-te de onde caíste e faz o quê? Arrepende-te. O que significa arrepender? Confessa o teu pecado e abandona ele. Não insista na rota até achar o caminho de novo. Para onde você está. Peça perdão e volte pelo caminho que você errou. Se você foi pela direita, não tente pegar uma conversão lá na frente. Você para onde você está, você reconhece que está errado e você volta e pega o caminho de volta. É isso que Deus está falando para essa igreja. Porque o ônus vai ser grande de qualquer forma. Lembre-se, pois, da onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha o Jesus aqui, maravilhoso nosso Deus. Olha o que ele vai dizer. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependa. Deus estava ameaçando eles? Não. Deus não estava ameaçando. Deus sempre foi claro. Se você fizer o que eu te oriento, vai dar isso aqui. Se você não ouvir o que eu te oriento, vai dar isso daqui. Aonde está a injustiça de Deus? Onde está a severidade de Deus aqui? Eu não vejo, eu vejo justiça. Deus olha e diz: o que eu tenho contra você é que você pegou um caminho que não está certo e está insistindo nesse caminho. E ali a igreja de Éfeso tinha alguns problemas. Eles toleravam a imoralidade sexual e eles estavam num processo de amaziamento com o mundo. Eles aceitavam a doutrina dos nicolaítas. Nike é vencedor e Laitos é povo. Os nicolaítos, os homens que venciam no povo, os homens mais prósperos e proeminentes da congregação, estavam conduzindo um processo de amizade entre a igreja e o mundo, fazendo uma ponte para conduzir a igreja a ser mais light e não tão bíblica assim. Afinal de contas, nós não podemos ser tão críticos, nós não podemos, porque afinal de contas nós não podemos ofender ninguém. Esse era o discurso dos nicolaítas que eles toleravam, estava contaminando a igreja toda. Meus irmãos, Deus nos colocou nesse mundo para que o brilho da glória dele se manifeste sobre nós. Se a gente conseguir fazer amigos ao longo da jornada, pois bem, caso contrário, cumpramos a nossa missão e voltemos para casa, amém, gente? Não está escrito assim, vá ao mundo e faça muitos amigos. Ele diz assim, ó, seja sal da terra e seja luz do mundo. A luz nunca vai deixar de incomodar as trevas. Por que tem gente que não gosta de você? Porque o fato de você obedecer à palavra denuncia que eles são pecadores. Ah, pastor, mas nós somos pecadores. A Bíblia não diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos justos. Não por nossos méritos. Amém? Pecador, pela Bíblia, é aquele que insiste em pecar e não quer arrepender-se dos seus atos. Mas como eles vão se arrepender
se aqueles que praticam o cristianismo fazem as mesmas obras que eles? Quando o sal entra, ele dá um problema. O problema do sal é que ele dá gosto. E quando ele dá gosto, ele denuncia que os outros não dão gosto. O fato de você ser nascido de novo já é o suficiente para você ter bastante gente que não gosta de você. Mas graças a Deus que nós temos uma família da fé enorme, amém, gente? Gente de todos os tempos, de todas as raças, de todas as tribos, línguas e nações que creem em Jesus Cristo são a nossa família. Pelo menos é esse o conceito de família que Jesus trouxe. Senhor Jesus, sua mãe e seus irmãos, porque Jesus tinha irmãos de sangue. Maria não teve relações sexuais até Jesus nascer. Depois ela teve outros filhos e filhas. Amém, gente? Isso está na Bíblia. Jesus estava ensinando e os discípulos dizem: a sua mãe e os seus irmãos querem falar com você. Por quê? Porque Maria, naquela época, estava preocupada com Jesus e os irmãos deles não estavam acreditando, não. Eu não estou falando que Maria não estava crendo em Jesus. Eu estou dizendo que Maria estava preocupada. Ela estava tentando dissuadir Jesus do seu ministério. Era isso que estava acontecendo. Por preocupação. É lógico. Assim como você e eu, ela foi crescendo na fé. Amém, gente? Maria não é uma deusa. Ela é um ser humano abençoado por Deus. Bendita entre todas as mulheres, e nós amamos Maria. Mas não a idolatramos. Oramos ao Pai em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Nenhum intermediário entre nós e Cristo, amém, gente? Maria é uma mulher maravilhosa, está lá no seio de Abraão esperando o arrebatamento da igreja, amém? Quando Jesus ouve isso, estavam ali para dissuadir, ele diz assim: aqui estão as minhas mães e os meus irmãos, os que fazem a vontade do meu Pai. Essa é a tua família. Existe a família de sangue, mas existe uma família que é maior do que a família de sangue, é a família da fé. Por que essa família é maior do que a família de sangue? Porque a família da fé vai para a eternidade, a família de sangue se dissolve nessa terra. A minha esposa tem a alegria de ser casada comigo, sou uma pessoa maravilhosa. Mas, no céu ela não vai ter esse privilégio, ela só vai ser minha irmã na fé. Porque os laços de sangue, os meus filhos, é a mesma coisa. Os meus filhos têm a alegria de ser meus filhos aqui nessa terra, né? Ou a prova, né? Cada um carrega a cruz que pode, né? Tá vendo isso aqui na minha testa? Pai, eu quero soltar pipa. Tá ventando muito. Não, pai, vamos soltar pipa. Tá ventando muito. Pai, eu quero soltar pipa. Tá ventando muito. Vai arrebentar a linha. Não, me convenceram. Fui eu lá no Parque Tingui ontem. A primeira vendaval que bateu, a pipa do Pedro veio bem no meio da minha testa. Mas tá bom. Vai curar, né? Eles começaram a rir de mim, e aí eu dei uma ordem: ninguém ri de mim. Aí que eles ficaram mal na história. Aí meus guris vieram dar risada de mim, eu falei: ninguém come pizza enquanto não ficar curado aqui deles. Falei: vamos jogar de igual para igual. Eu estou sangrando, vocês estão rindo de mim. Ninguém come pizza enquanto não ficar curado. Cada um tem a família que merece. Deus é bom. Mas lá no céu eles não vão ser meus filhos, serão meus irmãos. Por isso que a família de fé, ela é mais importante que a família de sangue. Quem está falando isso é Jesus, não sou eu. Ele disse que a família dele é quem fazia a vontade do Pai dele. Então, essa é a sua família. Que Deus te abençoe nela em nome de Jesus. Os crentes têm dificuldade, às vezes, de ouvir a palavra de Deus por algumas coisas. 1 Timóteo capítulo 4, vou avançar aqui. 1 Timóteo capítulo 4. Se você não tem Bíblia, os irmãos do telão vão te ajudar. 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Ao 3, 4, do 1 ao 3. Ora, pode procurar aí. Nós não precisamos correr, né? Quando o teu chefe te chama numa sala para fazer reunião, você se preocupa com a hora da reunião? Ah, não, né? Você não é doido, né? Às vezes eu estava com serviço até aqui, ó. Meu chefe falava assim: Tiago, vem tomar um cafezinho comigo, preciso conversar com você. Meu pai amado, esse cara não sabe que eu preciso trabalhar. Mas era ele que mandava. Você está sentado na presença de Deus. Esse é o melhor horário do teu dia. Deus está te instruindo pela palavra, gente. Amém? Sem pressa. Amém? Sem muito devagar, mas também sem pressa. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Olha só.
Por que alguns crentes não ouvem a voz do Senhor? Por causa do panorama dos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem, olha só, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso é grave. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Amém, gente? Olha o panorama. Algumas pessoas de dentro da igreja de Cristo seriam apostatadas, apostatariam da fé. Elas não seriam apostatadas, elas apostatarão da fé. Elas vão agir. O que é apostasia? Afastar-se da fé. Elas vão se afastar da fé porque elas vão acreditar em duas coisas que, na minha visão, é grave demais. Infelizmente não dá tempo de falar sobre tudo aqui, porque é um ponto da mensagem. Elas obedecerão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Algumas pessoas vão acreditar nos demônios, mesmo na igreja, mesmo tomando ceia, mesmo lendo a Bíblia. Algumas pessoas vão acreditar mais nos demônios do que na palavra de Deus. Nós estamos a experimentar diante dos nossos olhos um tempo sem precedentes, uma apostasia extremamente grande na igreja. Nós não vamos ver, nós já estamos vendo doutrinas de demônios e espíritos enganadores, agindo, às vezes até com sinais, para que os eleitos sejam enganados ao longo da sua jornada. Nós estamos vivendo ambientes, você pode viver debaixo da ilusão, foi a pregação de quinta-feira, ou você pode acordar para a realidade. Quem já assistiu Matrix número 1? Quem lembra? Matrix primeiro, o único que prestou. Lembra que o homem oferecia a pílula? Eu não sei qual era que despertava. Faz tempo, eu era garoto. Está ficando mais longe. Cabe a você decidir se você vai viver uma ilusão ou não. Você pode acreditar que está tudo tranquilo no planeta, ou você pode realmente abrir seus olhos e entender que em nenhum momento da história o cristianismo foi tão perseguido quanto hoje. Nós olhamos para os irmãos nossos da Roma do século I. Não, eles não foram tão perseguidos quanto nós somos hoje. Enquanto o Oriente ainda tem uma perseguição mais forte, visível, no Ocidente, a pressão cultural do inferno está conduzindo muita gente a apostatar da fé. Porque enquanto alguns são mortos por sua fé, outros são mortos dentro do seu coração. A sua fé está esfriando, a fé dessas pessoas está esfriando. Falar nisso, como é que anda a sua fé? Tanque cheio, tanque vazio, meia boca. Como é que foi seu final de semana? Como é que foi seu final de semana na presença de Jesus? Vamos afunilar. Se você fosse chamado para subir nesse altar hoje e falar o que Deus tem comunicado ao seu coração, o que Deus tem comunicado ao seu coração? Ou você está vivendo daquela unção que você recebeu há trocentos anos atrás? Nos últimos dias, últimos tempos, apostatarão da fé. E não é isso que nós estamos vendo hoje? Quando alguém diz que você tem que passar num vale de sal para ser curado, não é a apostasia da fé? Quando se pegam festas puramente pagãs, transformam o nome em festa de inverno e falam que aquilo é bom para a igreja, não é justamente a apostasia da fé? Quando dão uma rosa ungida para você levar para casa, ou querem te dar, aqui não dão, graças a Deus. Quando a pessoa vai num templo e pega uma rosa ungida para levar para casa, acreditando que a vida dela vai mudar por causa daquela rosa, isso não é apostasia da fé? Quando as pessoas inventam campanhas das mais malucas para aglomerar pessoas e arrancar dinheiro das pessoas, isso não é apostasia da fé? Quando se promete que se você vir 7 dias num templo e orar, Deus vai te dar alguma coisa, porque Deus tem que te dar, isso não é apostasia da fé? Deus não faz a coisa do jeito que Ele quer? Só que nós estamos nos amortecendo com isso.
e não nos escandalizamos mais. E quando eu falo escandalizar, isso não, a gente leva e releva. Nós estamos vivendo tempos terríveis de apostasia da fé. As pessoas estão deixando de crer em Jesus. Para mim, campanha é dizer que Jesus não é suficiente e você precisa fazer alguma coisa. Porque eu nunca vi Jesus ensinar isso na Bíblia. Ou você já viu? Já viu? Quando a mulher Sírio-Fenícia chegou para Jesus e falou: Senhor, cura minha filha que está endemoniada, Jesus disse: vai na sinagoga 7 dias. Pega a rosa ungida, passa pelo Vale de Sal, compra um pastel na festa de inverno e vai para sua casa. Apostasia. Nós nunca vivemos um tempo como esse. Enquanto falamos de que na era das trevas a Igreja Católica cobrava indulgência para a salvação, nós vemos homens pseudo-pastores dizendo: quanto vale a salvação da tua família? Então dê uma oferta de R$1.000. Isso não é apostasia da fé? Dias difíceis. E é por isso que nós temos que ferver no Espírito. Caso contrário, essa apostasia pode tomar o nosso coração. O mundanismo, entrando na igreja, o mundanismo também concorre com a vontade de Deus. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 1. E aqui é um panorama que infelizmente às vezes toca as casas de alguns cristãos. Meu irmão, é necessário guerrear. Se você quer estabelecer a paz, aprenda a lutar por ela. O diabo não joga uma toalha branca porque simplesmente você não gosta dele ou não fala no nome dele. Ele nem se importa para isso. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. O que é egoísta? É aquele que luta para ter apenas para si. Avarentos, aqueles que não dividem. Jactanciosos, eles têm um tipo de arrogância dentro do seu coração, apesar de que a palavra arrogante já está na sequência, é muito próxima a palavra jactância e arrogância. São blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Conhece gente que não consegue se saciar por nada, não consegue ser grato por nada? Ingrato, é uma marca dessa geração nossa. Irreverentes, não tem reverência com Deus. E olha que engraçado que isso não depende de idade, gente. Uma vez, há uns anos atrás, na nossa igreja, um casal precisava de aconselhamento pastoral, uns anos atrás. E nós atendemos e oramos até o dia que eu descobri, através da nossa equipe maravilhosa de diaconato, que toda hora da pregação esse homem ficava mexendo no Instagram na hora do culto. Irreverente. Eu não estou nem aí. Um homem de 60 anos fazer isso dentro de uma igreja. Irreverente. Desafeiçoados. Homens difíceis aqui de relacionamento, pessoas difíceis, implacáveis, ou seja, eu tenho resposta para tudo, até para o meu mau comportamento. Caluniadores. Sabe o que é calúnia? É quando você não tem argumento para falar, você fala mal de outro. Sem domínio sobre si. Por que você fez isso? Ah, porque eu quis. Por que você não é reverente na hora da oração? Porque eu sinto confortável do jeito que eu estou. Sem domínio sobre si. Eu vivo para aquilo que quero. Não importa se fere as leis de Deus. Cruéis, são homens maus. Inimigos do bem. Traidores. Atrevidos. Enfatuados. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só. Você e eu estamos rodeados nesse mundo. Nós não fomos tirados do mundo ainda, né? Graças a Deus. Ou infelizmente, né? Bom se Deus já tivesse tocado a trombeta. Porque esse é o quadro
esse quadro vai piorar. Pastor, mas e onde está a boa notícia aqui? É porque esse quadro não deve pertencer nem a você nem à sua casa. Você e a sua casa servirão ao Senhor nosso Deus. Negando-lhe, tendo forma de piedade, olha aqui os falsos mestres, parecem que são piedosos, que servem a Deus, negando entretanto o seu poder. Qual que é o poder de Deus? De transformação do caráter do homem. Foge desses. O que ele está falando? Foge desses. Agora, deixa eu complementar com outro ensino de Paulo. Ele está dizendo assim, ó, quando eu falo para vocês não andarem com homens caluniadores, ele vai dizendo isso, ele fala assim, eu não estou falando com os de fora da igreja, porque vocês teriam que ter sido tirados do mundo para não andar perto de gente assim. Eu digo para os de dentro. Nem comam com essa pessoa.